O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Boa tarde a todos e a todas. A gente está aqui em mais uma mesa desse congresso que vai discutir a política tributária brasileira. Nessa mesa que a gente tem, nós temos palestrantes muito qualificados, que são nomes muito relevantes no mundo da tributação, e a gente vai falar um pouco sobre a tributação das startups, né? E como que o modelo tributário brasileiro comporta esse novo modelo de negócios, esse modelo ascendente, que comporta modelos tão inovadores na economia brasileira e que tem um impacto crescente. A gente vê a introdução de novas tecnologias, novas formas de trabalho sendo utilizadas pelo formato de startup. E uma dificuldade que o direito brasileiro, o direito tributário de forma geral tem, é de abarcar essas novas tecnologias na mesma velocidade que a economia e o mercado avançam. Então, na nossa discussão, a gente vai ter pessoas altamente qualificadas para tratar sobre esses problemas que o direito tributário enfrenta. Eu sou a Gabriela Rosa, eu sou coordenadora de jurídico tributário da BMJ e eu estou junto com o Rafael para mediar esse evento. Vou passar para o Rafael se apresentar e apresentar os nossos palestrantes. Obrigado, Gabi. Obrigado pela introdução. De fato, como colocado aqui, é um evento de suma importância, ainda mais porque hoje o termo startup, ao mesmo tempo que virou bastante comum, ele virou também bastante indefinido. Acho que a gente pode falar desse jeito. Quando a gente fala startup, a gente está falando de várias empresas de tecnologia, de vários setores, seja a saúde, seja a fintech, seja uma lawtech também que está surgindo. E nada melhor do que esse quadro de palestrantes que a gente tem hoje para discutir os efeitos da tributação nesse setor. Para iniciar os trabalhos, a gente pode chamar a doutora Elisa Bortman, sócia do escritório Matos Filho, que vai tratar um pouco sobre o marco legal das startups. Muito obrigada, Gabriela, Rafael, GEPT e a todos que estão aqui hoje. É um prazer conversar com vocês sobre política tributária e falar um pouco do marco legal das startups, que eu acho que foi o grande marco recente que a gente teve com relação a esse assunto. Então, acho que faz sentido a gente discutir um pouco o que foi esse marco legal das startups e o que a gente viu e vê de discussão em torno de política tributária para as startups. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala de marco legal de startups, é que, né, quando a gente fala de marco legal, parece que é alguma coisa que realmente mudou o mundo, mas, na verdade, apesar de ser muito bem intencionado, não foi bem isso que aconteceu. Então, acho que é interessante ver que realmente teve um processo legislativo e que levou em consideração a participação ativa aí do legislativo enfim, do executivo, da sociedade, uma série de trocas com todo esse ambiente de startups, e acho que o grande mérito desse marco legal foi justamente a gente ter uma discussão sobre startups. Então, como tratar e o que a gente deve olhar quando a gente fala de startups, acho que, apesar de não ter grandes novidades do ponto de vista tributário, já dando um spoiler, muitos assuntos de relevância tributária foram abordados ao longo desse processo legislativo. Queria trazer um pouco aqui para vocês o que a gente tem hoje com relação ao marco legal das startups e o que a gente espera ter em breve também. Então, acho que o primeiro ponto é que esse marco legal ele traz aí
uma definição do que é startup. Então, hoje nós temos no nosso sistema legislativo, na Lei Complementar 182, uma definição do que é uma startup, e essa definição leva em conta tanto, né, o caráter inovador, porque acho que a inovação aplicada ao modelo de negócio acabou sendo um grande norteador dessa definição. Tem um critério temporal ali, que fala que são aquelas startups com até 10 anos de inscrição no CNPJ. Então, para a gente localizar um pouco melhor o que é uma startup, quando a gente está conversando sobre política tributária para startups, né? Então, no âmbito, no olhar do legislador, startups seriam aquelas que têm até 10 anos de inscrição no CNPJ, e aquela que tem receita bruta de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior. Então, temos aqui uma delimitação mínima do que seria uma startup, né, propriamente dita, e acho que o que a gente viu de interessante no marco legal é que ela trouxe alguns instrumentos de aporte de capital, de como que existem diferentes formas de você contratar com uma startup, então sem ser necessariamente ser considerado sócio ou acionista, e como que funcionam todas essas contratações que são feitas. Abriu-se também a possibilidade de ter um fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e sandbox regulatórios. Acho que só um parênteses, quando a gente fala de sandbox, é interessante, é uma metáfora com aquela caixinha de areia que você deixa as crianças brincarem ali, e é um pouco isso, é aquele ambiente seguro no qual as startups podem efetivamente testar os seus produtos. Então, isso é algo que a gente viu como uma abertura aí dos reguladores, quando a gente tem isso previsto, né, em âmbito legislativo. E a possibilidade de contratação dessas soluções inovadoras pelo Estado. Então, a gente tem agora uma forma de contratação pelo poder público aí dessas startups. O Marco Legal de Startups trouxe também algumas alterações de regras societárias, tá? Especificamente para simplificar estruturas da lei das SAs. Acho que quando a gente parte aqui para os pontos tributários, efetivamente, acho que o primeiro deles se refere um pouco a isso, porque um dos pontos que foi retirado do Marco Legal de Startups é justamente a possibilidade das startups optarem pelo Simples Nacional sendo uma SA. Então, acho que isso era um dos pontos que foi discutido e que trouxe bastante debate e que, apesar de ter sido discutido, não foi aprovado. A gente viu também incentivos tributários, e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, e também uma discussão com relação aos stock options, então, incentivos de longo prazo que oferecem aí opções para o cap table dessas empresas. Então, vamos passar primeiro pelo primeiro ponto. Quando a gente fala de incentivo tributário, o marco legal tinha previsto a possibilidade da pessoa física investidora efetivamente compensar ali eventuais investimentos em startups, entendendo um pouco que esse mercado de startups, essa indústria de startups gera ganhos e às vezes gera perdas, e a possibilidade de um investidor, pessoa física, poder compensar isso era algo que realmente poderia atrair um maior número de investidores para as startups. Então, foi algo que foi muito elogiado ali pelas startups e pelas associações das startups, porque realmente quando a gente fala em composição de custo de aquisição, podendo levar em conta esses diferentes cenários, era algo muito interessante. No entanto, essa proposta foi vetada, justamente porque apresentava ali uma renúncia de receitas sem uma estimativa de impacto orçamentário. Então, isso não foi para frente. Acho que aqui mais
os outros palestrantes vão tratar um pouco de direito comparado e vão poder trazer alguns exemplos de que realmente em outros lugares do mundo a gente tem incentivos tributários para startups, e como isso acaba afetando realmente o ecossistema como um todo e propiciando aí um investimento maior, uma segurança maior e uma tranquilidade maior ao lidar com startups. Então, hoje, o que a gente tem de tributação é o que está previsto na lei do investidor anjo. Então, a gente tem, para esses investidores em startups, um IR com base em alíquotas regressivas, que variam de acordo com o prazo do investimento. E aí, obviamente, né, isso daí seria algo que seria comparável aos rendimentos de aplicações em renda fixa, ou seja, quanto mais longo o investimento, menor a alíquota do imposto. E, em contraponto, a gente tem atualmente ainda a isenção de dividendos, o que torna aí um pouco não atrativo esse regime que foi colocado como uma grande inovação tributária quando veio essa lei do investidor anjo. Então, acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer. Outro ponto que eu acho que é importante também foi o de stock options que eu mencionei. Então, o texto inicialmente, ele incluía a possibilidade de concessão de incentivo de stock options e uma regulamentação com relação a isso. Atualmente, a gente não tem essa regulamentação no Brasil de como são tratadas as stock options, e a gente sabe que isso realmente é uma tendência das startups, que tem como mindset efetivamente que aquelas pessoas do time cresçam junto com aquele negócio. Então, quando a gente fala de uma regulamentação de stock options ser incluída dentro do marco legal de startups, eu acho que veio muito nesse contexto de que era algo que para o mercado fazia sentido, porque as startups tratam com muita naturalidade desse tema. No entanto, obviamente, é um tema que acaba tendo uma expansão muito maior. A gente sabe de grandes empresas que oferecem stock options e a grande discussão que a gente tem hoje, que é efetivamente qual é a natureza desse tipo de incentivo, se é algo mercantil, se é algo remuneratório, como ele deve ser tratado pelas empresas. Então, acho que o que a gente tem no marco legal das startups é uma discussão aberta, efetivamente, com relação à outorga dessas opções de compras de ação, e acho que foi a primeira vez que a gente trouxe isso no âmbito legislativo como uma discussão aberta, onde a gente teve membros da sociedade participando também. Então, foi muito interessante, a gente entrou em conceitos tributários importantes, mas realmente a gente não teve aí um sucesso com relação a essa discussão, que ainda fica pendente de regulamentação. Houve ali, naquele momento, uma grande promessa de como que as startups e o mercado em geral deveria olhar para uma regulamentação de stock options. Ainda não andamos com isso. Acho que a provocação que eu queria deixar para os próximos panelistas é que realmente a gente entra hoje num ambiente onde a gente discute reforma tributária de uma forma visando aí uma simplificação, mas certamente visando aí uma isonomia absoluta. E aí a minha provocação é muito no sentido de se uma startup conseguirá sobreviver aí num mundo de reforma tributária, onde a gente tem as mesmas alíquotas sendo aplicadas para todos, independente se a gente está falando de comércio, de prestação de serviços, de indústria. Acho que tem muito a ser refinado no âmbito de reforma tributária, mas é um ponto de dúvida que eu tenho, se a gente vai conseguir manter esse ambiente como um ambiente propício aí para o crescimento e desenvolvimento de startups e esse empreendedorismo inovador. Então, acho que chegando aqui no final da minha fala, eu deixo esse gancho para os próximos, e muito obrigada aí pela atenção. Obrigada, doutora. Acho que são colocações muito pertinentes, justamente em relação a esse momento que a gente vive na política brasileira, de avanço na discussão da reforma tributária, né? A gente tem hoje mesmo o GT da reforma tributária discutindo vários assuntos, e um dos pontos na pauta deles é justamente novos aspectos da economia. Eles colocaram como se fosse uma janela geral para discutir economia digital, verde, e novas tecnologias e novos modelos de negócio.
e aí eles devem esbarrar nessas discussões, mas a gente sabe que é requerido muito mais tempo e atenção para poder fazer uma preocupação com a reforma tributária adequada às peculiaridades da tributação de startups. A gente ouve agora o Rodolfo Araújo, que é Legal and Tax Director da iFood. Obrigado, Gabriela, pela apresentação. Obrigado pelo convite, Jept. Aqui agradeço no nome da Gabriela e do Rafael. Obrigado, Alberto, pelo convite também. É um prazer participar de uma mesa, mais uma mesa no Jept, com a presença de algumas amigas, né? Inclusive, eu queria ressaltar aqui a composição dessa mesa, né? Não dá para ignorar que a gente tem uma mesa, de novo, em um congresso relevante do GEPT, composta por mulheres e da qual eu tenho o prazer de fazer parte também, né? Então, é muito importante isso que o GEPT faz, não é a primeira vez que o GEPT faz isso, sei que é uma preocupação do GEPT, deveria ser uma preocupação de todos, mas não é ainda, mas eu queria ressaltar isso. Já pulando para o meu tema, como a Gabriela mencionou, hoje eu sou responsável aqui pela área tributária do iFood, e minha ideia é falar um pouco sobre os desafios do gestor tributário que está à frente de uma startup. Lembrando que, aí já fazendo um disclaimer, que nem sempre uma startup, ou na verdade, na maioria das vezes, uma startup não tem um gestor tributário. Ela vai ter, talvez, um CFO, talvez um founder que faz as funções de gestor financeiro e que, eventualmente, pode se preocupar com alguns assuntos tributários. Mas por que isso, né? A Lisa mencionou o que é o conceito de startup para fins do marco legal de startups. Então, acho que é importante a gente tratar de um conceito de startups mais lato aqui, para a gente enfrentar as discussões que devem ser feitas. E, para mim, e dentro do ambiente de tecnologia, especialmente, existem algumas classificações diferentes de startups e alguns estágios das startups. E eu acho que é importante separar esses estágios, porque isso tem impactos na forma como a área tributária, ou como as decisões que têm impactos tributários ou que têm impactos financeiros na empresa são tomadas. Então, uma startup, normalmente, ela surge com uma ideia ou uma sugestão, né? Uma ideia de sugestão ou de solução de algum problema, e aí pode ser um produto, um novo serviço, uma nova forma de atuar, eventualmente. Depois, no segundo estágio, você parte para um desenvolvimento desse produto, desse serviço. Então, esse é um segundo estágio. Tem um terceiro estágio, né? Que aí sim a gente pode falar mais de faturamento, que é a entrada no mercado, né? Então, a empresa passa a realmente vender seus produtos, vender seus serviços, atuar no mercado em que ele está. E, a partir daqui, eu entendo que, principalmente a partir daqui, a preocupação com a gestão tributária ela passa a fazer mais sentido. E aí a gente passa tanto pela estruturação de novos produtos, novos negócios, ou novas possibilidades, novas ideias, como também pelo entendimento de como a empresa vai se portar em relação a algumas discussões que já existem. E aí a gente tem um quarto estágio, que eu chamo de escala, né? O pessoal em inglês fala de scaling, que é o momento em que a empresa busca um crescimento acelerado, e as startups, normalmente, elas ganham esse nome, especialmente quando elas têm esse objetivo de escalar de forma mais acelerada do que a média. Porque a startup nada mais é do que uma nova empresa, né? Mas a gente tem algumas características específicas aqui. E tem o quinto estágio, que aí é atingir a maturidade, né? O sonho de toda startup deveria ser atingir uma maturidade, ter um negócio, um produto, ou mais de um negócio, mais de um produto estáveis, que geram receita, geram caixa, enfim, uma empresa que chega no nível de maturidade e talvez nesse momento passa a nem ser mais considerada uma startup. Cada nível ou cada estágio da startup demanda uma preocupação maior ou menor com a gestão tributária, mas todos demandam uma preocupação mínima.
tem quem separe os estágios só entre esses três, né? Que é a entrada no mercado, o momento de crescimento e a maturidade. Mas, diante disso, queria trazer também o contexto econômico e como ele influencia nessa gestão das startups e até no ambiente econômico de startups no mundo. Quando você tem, e aí conectando um pouco com a ideia da Lisa sobre reforma tributária e sobre outras coisas, quando você tem um contexto econômico, um contexto tributário que incentiva ou desincentiva a criação de novas empresas, ou de novas empresas, aqui tratando de startups, que têm novos produtos, novos negócios, e que são baseados em tecnologia, você acaba gerando uma atração ou uma não atração de investimentos externos ou até internos, né? E, no final das contas, um impacto na economia. E aí eu vou lembrar de algumas notícias recentes do Brasil, né? As ideias de criação de um imposto digital, as ideias de criação de obrigações acessórias para plataformas digitais, as ideias de reforma tributária, as ideias de criação ou especificação de alguns tributos, exemplo, a CID, para empresas da economia digital, ideias essas que, no final do dia, devem entrar na preocupação de um gestor tributário ou daquele founder, né, do CEO ou do investidor dessas startups e que, de algum modo, colaboram para o que a gente chama internamente, enfim, em economia, em finanças, de risco Brasil. E esse risco Brasil, ele hoje, no Brasil, especialmente, ele é muito impactado tanto pelo contencioso tributário quanto pelas normas tributárias existentes pelo sistema que a gente tem. Entrando um pouco mais nos desafios específicos do gestor tributário, né? Em determinados estágios, isso vai fazer mais sentido ou menos sentido. Primeiro, decisão sobre o regime tributário. Então, normalmente, aqui no Brasil, uma empresa que tem esse estágio inicial, ela acaba optando pelo simples. Não necessariamente uma startup, uma empresa que está iniciando e que pretende escalar rapidamente, ela vai optar por um regime tributário do simples. Ela, eventualmente, sabendo que ela vai ter um investimento muito forte, ela vai estar em prejuízo, eventualmente pode fazer sentido outro tipo de decisão. Viabilidade dos modelos de negócios e viabilidade tributária. Por quê? Nem sempre uma ideia boa, ela é boa do ponto de vista tributário, ou ela considera as questões tributárias envolvidas. Muitas vezes ela parece simples exatamente porque ela desconsidera as questões tributárias atreladas. Então, muitas vezes uma ideia que faz sentido, quando chega numa discussão tributária, ela pode trazer custos ou riscos que não foram pensados lá atrás. Isso, para o ponto de vista do investidor, é relevante ser considerado, assim como do ponto de vista do founder, do gestor tributário, enfim, do gestor financeiro de uma empresa que está nesse início de operação. Além disso, isso se conecta com outro ponto que eu entendo muito importante estabelecer uma gestão que eu gosto de chamar de pré-contencioso. Ou é o famoso planejamento tributário, né? Mas olhando lá no contencioso. E a gente sabe que no Brasil o contencioso é não certo, gera incerteza, e a gente tem vários exemplos na jurisprudência brasileira, inclusive do STF, STJ, de decisões vacilantes ou divergentes entre si, divergentes com relação à jurisprudência anterior. Isso precisa ser considerado em qualquer modelo de negócio, em qualquer empresa, mas em startups ainda mais, porque fazer um alinhamento com o acionista e deixar claro qual é o ambiente com o acionista, com o investidor, qual é o ambiente em que aquela empresa está inserido, é algo que vai fazer diferença lá na frente, caso a empresa chegue num estágio de maturidade. Isso tudo, para concluir, né, forma uma estrutura que é importante e que o gestor tributário, aquele que é responsável pelo olhar tributário de startups, precisa considerar, independentemente do estágio, boa comunicação com o acionista,
bom entendimento interno entre as empresas, bom trâmite interno com as áreas de operações, de negócio, de produtos, e um acompanhamento muito forte em relação à insegurança jurídica. E o que isso quer dizer? Entender e agir em relação a novas legislações ou novas propostas, entender e agir, ou pelo menos se preparar para discussões como a da reforma tributária, como as que já aconteceram no passado e ainda pairam no ar, como a implementação de um Digital Service Tax ou de tributação voltada para empresas de tecnologia, entre outras coisas. Então, o papel do gestor tributário é difícil e é relevante em qualquer empresa, na minha opinião. Em uma startup, na minha opinião, esse papel ele é relevante, mas ele tem um viés um pouco diferente. Ele tem um viés de antecipação, de alinhamento, e uma empresa que nasce com uma área tributária bem alinhada com o acionista, bem alinhada com as estruturas de negócio, as estruturas que criam os produtos, ela tende a alcançar esse nível de maturidade que eu mencionei, porque ela vai, de algum modo, considerar essa insegurança jurídica, esse contexto geral que existe no Brasil. Só para terminar e responder um pouco, né, responder uma parte da pergunta da Lisa, na minha opinião, a reforma tributária devia ser focada em simplificação. Mas simplificação, ela tem diversas formas de ser abordada. Então, hoje a gente afunila a discussão muito para as PECs 45 e 110 que estão postas, mas não necessariamente elas geram a simplificação que a gente precisa. Então, acho que esse ponto precisa ser abordado na reforma tributária. O GT da reforma ele vai discutir a economia digital especificamente, mas não só a economia digital tem que discutir isso. Então, a gente tem opções para simplificar o sistema sem ser com a mudança que tem sido proposta, mas não quer dizer que as mudanças que têm sido propostas não possam ser boas. Na minha opinião, elas precisam ser melhor discutidas. É isso, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rodolfo, pelas excelentes palavras. E acho que a gente acabou voltando de novo num tema que veio desde o primeiro discurso, referente ao impacto da reforma tributária nesse novo cenário da tributação das startups. Eu acho que, dando continuidade a esse tema, a gente poderia chamar agora a doutora Marina Marques também, representando aqui o Black Tax Matter, que vai tratar justamente sobre possíveis incentivos fiscais e como se dá essa questão da tributação das startups hoje no Brasil. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu inicio a minha fala, né, parabenizando os meus antecessores pelas interessantes apresentações, assim, né? Estou aprendendo muito aqui com vocês, gostei muito. Estou muito feliz, né, de participar desse painel majoritariamente feminino, né, como o Rodolfo muito bem observou, para falar desse tema que é bastante atual, né, desperta muito interesse, muita curiosidade, né, de todo mundo, inclusive de quem não é do direito. Eu agradeço ao GEPT, na pessoa do Alberto, pelo gentil convite. Pois bem, quando falamos em startups, né, naturalmente pensamos em inovação. E aí essa conexão, ela é tão imediata que ela acabou vindo à minha mente no momento em que eu fui convidada para participar desse painel. Por quê? Lá em meados de 2020, eu estava estudando, né, buscando um tema para pesquisar em sede de mestrado e acabei estudando um pouco, genericamente, sobre o tema políticas tributárias para a inovação. E aí, assim, apesar da minha pesquisa de mestrado ter seguido um outro caminho, eu acabei indo falar de não cumulatividade, mas eu vou compartilhar com vocês alguns pontos, né, que eu considero interessantes a respeito dessa temática. E aí, assim, indo direto ao ponto, a inovação, ela é uma matéria que é tratada expressamente na nossa Constituição desde a publicação da Emenda Constitucional 85 de 2015, que alterou a redação original dos artigos 218 e 219. Essa emenda determinou expressamente que o Estado deverá promover e incentivar a inovação, além de estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas. Eu acho muito interessante que o texto constitucional foi alterado para trazer essa palavrinha, né? Inovação. E aí ele deixa muito claro a necessidade de criação de políticas públicas específicas para o fomento da inovação,
Dentre essas políticas estão, obviamente, as políticas tributárias, né? Afinal, há muito já foi superado aquele pensamento liberal de que o tributo é um mal necessário, de que o tributo deve assumir ali uma posição neutra na economia, enfim. Pelo contrário, né? Num contexto de um Estado democrático de direito, o tributo ele não serve somente para fornecer recursos ali para o Estado desenvolver e custear suas atividades corriqueiras, né? Pelo contrário, ele se apresenta como um instrumento mesmo para a consecução dos valores e dos objetivos do país. Então, por isso que eu iniciei minha fala dizendo que a Constituição ali manda incentivar a inovação. E aí, pensando do ponto de vista tributário, né, essa característica nada mais é do que o que? A faceta extrafiscal da tributação, né? Que pode, então, induzir os agentes a adotarem os comportamentos desejados pela nossa ordem jurídica nas áreas mais diversas e variadas possíveis. E aí, tudo bem. Fixada, então, essa possibilidade, né, de utilização do tributo para o fomento da inovação, algo que sequer é novidade, né? Acho que todo mundo sabe bem disso. E considerando que a gente está no auge, né, de discussões sobre reforma tributária, como já foi pontuado pela Lisa, surgem alguns questionamentos, né? Assim, como que essas políticas públicas tributárias elas devem ser implementadas? Existem critérios ou estratégias específicas, né, tratando-se de políticas tributárias para o fomento à inovação tecnológica? Bom, das falas, né, dos meus antecessores, a gente percebe que assim, as startups elas têm características muito peculiares, né? Então, assim, naturalmente, a resposta para essas minhas perguntas me parece que é sim, há algumas características, alguns critérios interessantes que devem ser considerados. Mas, para responder de uma forma mais técnica aqui sobre esses pontos, eu vou me basear num estudo muito interessante que foi publicado pela OCDE em 2011, tá? De uma autora chamada Pamela Palazzi. Segundo esse estudo, né, as políticas fiscais elas devem, em primeiro lugar, fazer parte de uma estratégia de inovação mais ampla, que envolva todos os agentes, né, impulsionadores e que aumente o crescimento a longo prazo. Então, ou seja, né, a estratégia tributária ela não pode ser isolada, ela tem que ser muito bem discutida e tem que estar concatenada com diversos outros tipos de estratégias. Um segundo ponto comentado por essa autora é que deve-se levar em conta as diferentes etapas da inovação. E o que isso significa, né? Segundo o manual de Frascati, são 3 as fases de inovação, né? Pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Nas fases mais iniciais, quer dizer, especialmente naquelas de pesquisa básica, acredita-se que os incentivos fiscais eles têm que ter uma aplicação mais abrangente, ou seja, alcançar o máximo possível dessas etapas. Por quê? Porque nelas há um risco maior envolvido, um risco natural, mas ao mesmo tempo também tem um maior potencial para agregação de conhecimento. E aí se alcançar, né, o objetivo final. E aí, de fato, essa orientação, se a gente pensa nela de uma forma mais concreta, isso faz muito sentido, né? Porque nessas fases iniciais é muito difícil existir qualquer garantia de resultado, né? Ou seja, as chances de ocorrerem prejuízos, né, financeiros são muito grandes. E aí essa incerteza, né, na recuperação do valor investido naturalmente vai ensejar uma maior dificuldade de obtenção de recursos, o que justifica uma redução ou uma eliminação dos custos tributários, né? E também pegando aqui um gancho na fala do Rodolfo, né? A importância de comunicação ali com os acionistas sobre essas possibilidades. Em terceiro lugar, a própria incerteza, então, inerente da inovação, né? Ela pode acabar dificultando a delimitação de políticas tributárias claras e bem desenhadas, né? Especialmente porque apenas alguns investimentos nesses casos eles trazem resultados efetivos, né? Inclusive do ponto de vista econômico. Ou seja, ao fim e ao cabo, a concessão de incentivos fiscais para a inovação ela pode acabar estimulando projetos
que não trarão resultados concretos. E essa realidade, ela é importante porque quando a gente está aqui falando de extrafiscalidade tributária, né, de concessão de benefícios, incentivos fiscais, muito se discute em âmbito doutrinário, especialmente, né, sobre a necessidade de existirem mecanismos de controle. Por quê? Esses benefícios representam uma renúncia de receita pelos entes públicos. E aí, nessa linha, questiona-se muito a inexistência de monitoramento e acompanhamento por parte do ente federado que concedeu o benefício. E aí, essa ausência, ela faz até crescer um discurso de que eventuais incentivos fiscais têm natureza de privilégios tributários, algo que soa extremamente prejudicial e antipático, né? Inclusive para quem escuta e quem não é na área. E aí, assim, a meu ver, a necessidade de verificação, né? Se o incentivo está trazendo resultados concretos, ela é sim importante, né? Com certeza, na medida em que os incentivos fiscais eles representam uma violação ao princípio da igualdade, né? Que somente é justificada se o critério diferenciador for suficientemente forte para fundamentar essa desigualdade criada. Só que quando o assunto é inovação, né, a exigência desses resultados concretos, ela não pode ser um critério a priorístico, assim. Tem que se pensar, né, justamente aí a importância do debate, tem que se pensar em critérios específicos que levem às peculiaridades aí do setor, né, daqueles setores que são responsáveis por inovar, e aqui no caso das startups, que é o que a gente está falando um pouco. E aí, descendo um pouco para questão específica da legislação brasileira, né? Antes mesmo ali da inovação constitucional, já tem um pacote de benefícios tributários relacionados à inovação, porque em 2004 foi publicada a Lei da Inovação, depois a Lei Geral de Informática e depois, em 2005, a lei popularmente conhecida como Lei do Bem. E aí essa legislação, né, a Lei do Bem, ela prevê uma série de benefícios para quem lida ali com pesquisa, desenvolvimento e inovação, dentre os quais eu cito aqui dedução do imposto de renda da CSLL apurado sobre a sistemática do lucro real, né, em relação aos dispêndios com pesquisa, desenvolvimento e inovação, redução do IPI incidente na compra de máquinas e equipamentos também utilizados, né, em pesquisa e desenvolvimento, depreciação acelerada desses equipamentos e redução a zero do imposto de renda retido na fonte sobre as remessas ao exterior para manutenção de marcas e patentes. Só que muito se comenta, né, de que a maioria desses benefícios não se adequa à realidade das startups dos pequenos empreendimentos, em regra optantes pelo Simples Nacional, porque eles são destinados àquelas empresas que apuram imposto de renda pelo lucro real. Só que se a gente olhar, né, de uma forma mais ampla, a gente consegue perceber que alguns desses benefícios, eles podem acabar, dos benefícios previstos na Lei do Bem, eles podem acabar alcançando esses empreendimentos menores, porque as importâncias transferidas a essas empresas, ou a universidades, ou a instituições de pesquisa, enfim, também poderão ser deduzidas da base do IR e da CS, no caso da empresa contratante, né, desde que comprovados aí o destino ao fomento da inovação. E, por outro lado, as receitas recebidas por essas empresas não constituem receita tributária. Então, assim, com essas singelas aqui, considerações, esse panorama geral, né, a gente pode perceber que o Brasil tem um modelo de incentivo às inovações, que inclusive ele é similar ao modelo de países da OCDE, que inclusive vai ser a nossa próxima fala, que vai trazer, a nossa próxima palestrante vai trazer esse depoimento, né, em relação ao direito comparado e etc. Então, assim, existe um modelo de incentivo à inovação no Brasil, que ele tem o seu valor, mas a dinamicidade, a incerteza relacionada, né, exige, especialmente nesse contexto da famosa reforma tributária que a gente está comentando, isso mostra que há muito espaço para discussão e aprimoramento das políticas públicas nesse sentido. É isso que eu queria compartilhar nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, Marina, pela sua fala. Acho que ela muito tem a ver com várias ponderações que o Rodolfo trouxe em relação aos momentos da startup
e muitas vezes empresas que eventualmente podem estar lá para frente no lucro real e usufruir desses programas da Lei do Bem, da Lei da Informática, em algum momento podem estar alocadas no Simples Nacional. Então, tem que ser pensado também todos esses momentos de desenvolvimento dessas empresas. A gente vai ouvir um pouco da professora Doris Kahn, que vai falar sobre esse direito comparado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Alberto pelo convite para participar desse painel maravilhoso e inovador, com esses profissionais sensacionais que estão aqui. Parabenizar o Rafael e a Gabriela pela mediação. E ao grupo de estudos de políticas tributárias pelo congresso como um todo, um congresso online, 100% gratuito e com temas que com certeza representam as maiores discussões no âmbito tributário, né? Então, como já foi dito aqui, o que me coube foi o direito comparado. Eu vou falar um pouquinho da OCDE e depois de um estudo de caso do Reino Unido e um estudo de caso da Espanha. Então, quando a gente vê o direito comparado, a gente tem que ver também como é que o nosso negócio se enquadra na legislação daquele país. E daí a importância do conceito de startups já trazida aqui exaustivamente, né? Então, a gente sabe que a startup, de forma geral, é uma empresa independente, inovadora, eivada de incertezas, né, também. E as legislações dos países especificamente podem trazer outros detalhes. Então, por exemplo, uma proibição daquelas ações estarem negociadas em bolsa, de repente um critério temporal, alguma questão para receber determinados incentivos naquele país, de quem pode ou não ser o investidor e também de sua localização. Então, é muito importante também adaptar esse conceito para a realidade que aquela empresa vai trabalhar, né? Outro ponto interessante trazido em relatório da OCDE é que, por exemplo, no Reino Unido, as startups representaram 3/4 de um aumento de 70% nas dissoluções de empresas entre março de 2009 e março de 2020. Então, vem aqui os pontos já feitos pela Marina, pelo Rodolfo e pela Lisa, da importância da gestão e da importância da observância da legislação e da comunicação com os demais setores da empresa, justamente porque, pela incerteza, pela novidade nos negócios, são empresas que são facilmente e rapidamente dissolvidas. E também observar que por trás das startups, principalmente as envolvendo tecnologia, e como o Rafael também já apontou, a gente tem startups nos mais diversos setores, né? Não é um setor de startups. Então, as envolvendo tecnologia, elas têm negócios extremamente complexos, com fases extremamente complexas por trás. Então, não é também um negócio, tem diversos pontos por trás. Você tem às vezes você pode ter um meio de pagamento, pode ter a administração de uma rede social, você tem publicidade, você tem conexão de tudo isso com inteligência artificial. Então, são diversos negócios em um, né? Então, indo direto aqui para a OCDE fez um estudo na época da pandemia, e ela separou, né, pontos de como apoiar as startups. Estamos aqui falando de reforma tributária, num grupo de política fiscal. Então, desses pontos, eu separei alguns que podem ser aplicados na política fiscal. Como levantado pelo Rodolfo, a palavra-chave é a simplificação. Precisamos de simplificação dos encargos, simplificação da burocracia. Quando o governo tem uma plataforma digital para essa apuração de tributos, simplificação de acesso para essa plataforma digital. Outro ponto, o apoio à pesquisa e o desenvolvimento, eventual premiação de inovações radicais, né, que possam melhorar o ambiente de negócios, o ambiente do país, como foi feito na época da Covid. A OCDE deu o exemplo da saúde, né? Então, apoio a startups que adaptam seus produtos para questões de saúde, para questões de facilitar a vida das pessoas na pandemia.
Outro ponto, minimizar a incerteza regulatória, né? A Alissa falou da sandbox do Banco Central, do ponto de vista fiscal, isso também pode funcionar. O Rodolfo falou da questão das decisões, então tudo isso eu entendo que é uma minimização da incerteza regulatória, tanto da parte técnica, né, de autoridades reguladoras, também daquele setor específico onde pode estar a startup, como também na hora de proferir uma decisão para a gente ter uma jurisprudência uniforme quanto a determinados assuntos. Um outro ponto interessante que eles falam é assegurar que o financiamento dado às startups possa ficar disponível em todas as fases do seu desenvolvimento, então vem aí a importância dos estágios que o Rodolfo nos explicou, e isso pode ser coordenado com os atores privados que efetivamente fornecem esse investimento e garantir que esses investimentos ficam também no ecossistema das startups, né, e não sejam retirados de lá. Justamente por serem negócios incertos, a Marina também falou esse ponto, né? A necessidade de fiscalizar o que eles recebem, mas também o incentivo tem que estar lá, porque não vai ter inovação sem algum incentivo por trás. E saber coordenar isso com o controle para também evitar essas inúmeras dissoluções que acontecem globalmente. Vindo para o Reino Unido, por que eu escolhi Reino Unido e Espanha? Porque o Reino Unido tem incentivos a startups desde 94 e a Espanha tem o marco legal das startups dela, né? Desde dezembro de 2022. E a gente vai ver que muitas questões, muitos incentivos e muitos pontos trazidos são bastante parecidos. Então, não tem tanta diferença, né? Do que tem desde 94 ao que foi trazido aqui na realidade brasileira e ao que foi apresentado recentemente pela Espanha. Então, eu trouxe aqui como exemplo o Seed Enterprise Investment Scheme, que o Reino Unido introduziu em 2012, seria uma evolução de um esquema anterior, e isso atraiu, para a gente trazer aqui para a realidade empresarial, mais de 1,5 bilhões de libras, em mais de 15 mil startups no Reino Unido. Então, a gente vê aqui que o número é expressivo, né? Então, ele teve como objetivo canalizar investimentos para startups no estágio inicial. Do ponto de vista fiscal, 50% de isenção de imposto de renda sobre investimentos de até 200 mil libras por ano, isenção do imposto sobre ganhos de capital no momento da realização das ações, redução da tributação incidente, né, lá no Reino Unido, de 50% quando o ganho de capital é reinvestido, né, tanto o ganho de capital quanto o eventual retorno, e isenção do imposto que seria o de transmissão e doação aqui, no imposto sucessório de lá, quando as ações são repassadas pela via sucessória, né, na ocasião da herança. Já a Espanha, também, a Espanha traz uma definição de startups nessa legislação, muito parecida com o que foi trazido aqui, mas a gente tem que ver, porque para algumas startups ela deixa até 5 anos, para algumas que ela entende que são setores mais relevantes até 7, então tem uma diferença. Então, para a empresa, ela reduz a alíquota do imposto de renda de 25% para 15% nos 4 primeiros períodos que a empresa tem lucro, né? E ela também permite um diferimento no pagamento do imposto de renda em certas situações. Para os funcionários, tem benefício no que tange aos stock options, né? Então, dependendo do valor, pode ter um benefício aí no pagamento de imposto de renda pessoa física, um diferimento da alocação fiscal dos ganhos quando há venda de participação, alguns benefícios envolvendo IPO também, diferimentos, né? Que pode acontecer por um período de até 10 anos, e ela traz benefícios também para os investidores, como maior dedutibilidade em relação ao imposto de renda, no que tange aos investimentos realizados, então ela aumenta de 30% para 50%, quando esse investimento é numa empresa nova. A base para essa dedução é de 100 mil euros, em casos mais comuns é 60 mil.
E ela também aumentou o prazo para subscrição de ações de empresas novas, né? Então, como eu falei, dependendo do setor, o período pode ser diferente. Então, assim, bem resumidamente, mostrando que eu não vejo tantas, né, diferenças entre o Brasil, entre o que o resto do mundo está trazendo, tanto do ponto de vista conceitual quanto de benefícios. Lógico que aqui o sistema é bem mais complicado, né? A gente pode ver que tudo que está sendo dito nesse painel já foi apresentado pela OCDE, num relatório. Podemos brigar para aplicar isso na reforma tributária brasileira, pela simplificação, pela atenção por uma atenção setorial, né? Não fazer um ring fence, colocar startups, é startup, bota tudo junto. Não, temos que avaliar a questão do negócio da empresa, da complexidade, dos estágios de investimento e ver o que pode ser aplicado. De repente, algo para o investimento estrangeiro, porque Reino Unido e Espanha falam que a sede da startup tem que ser lá. Então, pode ter um incentivo para quem tem a sede aqui também, né? A gente também pode ser um hub bom. E outro ponto interessante é que a América Latina e o Brasil têm inúmeros unicórnios. Isso eu cheguei a apresentar também no congresso da IFA online em 2021. Inúmeros unicórnios estão aqui e a política fiscal tem que observá-los e trazer a possibilidade de trabalhar, né? A simplificação, o alinhamento regulatório, o alinhamento no contencioso, nas decisões, como já dito nesse painel. Então, eu agradeço mais uma vez e fico aí à disposição. Olha, muito obrigado pelas explicações. E realmente, acho que sempre que a gente fala de tributação no Brasil, vem aquela velha expressão do carnaval tributário que a gente tem. E a gente sempre tenta traçar comparações, seja com países europeus, com os Estados Unidos, com alguns países asiáticos, mas no final é que nosso caso é bem complexo, é bem específico. Mas não por isso a gente não pode deixar de analisar as molduras que a gente já tem lá fora e analisar o que deu certo e aplicar aqui também. E acho que, indo um pouco nessa linha, a gente vai passar agora a palavra para a doutora Elita, que vai tratar justamente sobre a estruturação dessas políticas públicas, de como isso pode ser, de fato, efetivado aqui no Brasil. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Jeff. Aproveito para deixar aqui registrado de início que tudo que vocês vão ouvir é opinião minha, única e exclusivamente, não tem nada relacionado com a empresa com a qual eu trabalho. As explicações até agora foram maravilhosas do painel e espero conseguir ainda contribuir um pouquinho aqui com a conversa. Tudo que a gente ouviu até agora faz, claro, parte do nosso dia a dia, mas eu não vejo como falar sobre política tributária sem pensar na implementação dessa política tributária e pensar como uma startup faz para ter um modelo tributário sustentável. Por vezes, a materialização dessa política tributária das empresas, sejam elas startups, empresas maiores, mais antigas, elas vão parecer muito com aquele texto que a maioria de vocês já deve ter lido, feito pelo ChatGPT, e que fala sobre, né, de forma geral, sobre atender às normas tributárias e prezar pelo compliance da empresa, ou seja, dizer que estamos em estado de conformidade geral. Como nós ouvimos anteriormente na fala que rodou, a maioria das empresas, das startups, elas não começam com um setor de tech estruturado, e aí fica um pouco mais difícil manter essa conformidade. Quando a gente passa para uma perspectiva prática dessa conformidade, a gente se depara com inúmeras obrigações tributárias principais, acessórias, e o profissional da área de tech, nós, vamos precisar definir meio que um plano de navegação para poder entender cada uma dessas obrigações. Como que a gente vai implementar, quais são os requisitos mínimos, quais dados reportar, se temos acesso a todos esses dados, como que a gente assina os documentos, se basta ter uma procuração eletrônica, se a gente precisa de um certificado digital específico, se a gente vai desenvolver sistemas internos para reportar ou se a gente vai terceirizar e vai monitorar esse reporte. Tudo isso faz parte da manutenção da política tributária da empresa e da criação de um estado de conformidade. E talvez para a gente iniciar esse desenho, uma forma de fazer isso, desse plano de navegação, seja a gente definir as premissas aplicáveis
profissional da área de tax, ele tem que desenvolver, então, uma análise interna. Na maioria das vezes, ele precisa colaborar com diversas áreas não relacionadas, que não falam a língua de tax. Então, a gente quase que fala línguas distintas, realmente, do pessoal de produto, de engenharia de negócios, até de engenharia de dados, que a gente precisa conversar, para a gente começar, então, a entender o fluxo operacional, o fluxo financeiro, e o que que a gente precisa fazer para poder gerar esse estado de conformidade. Muitas vezes, nas startups, talvez mais presentemente, a gente se depara com as UTPs, as Uncertain Tax Positions, que nada mais são do que posições tributárias rodeadas de incerteza. E aí está. Novos produtos, novos serviços, no sentido de produtos inovadores, serviços inovadores, talvez nunca ou pouco visto antes no mercado, eles geram essas incertezas porque, claro, a norma ela é criada para fatos conhecidos. Normalmente, a lei ou a norma tributária ela não pensou nesses casos inovadores porque eles simplesmente não existiam. Então, como que a gente vai desculpa, uma norma existente a um fato que aparentemente é atípico? Aí é o X da questão, aparentemente. A gente entra numa questão que meio que gerenciamento de risco tributário, que pode, claro, desencadear riscos financeiros, riscos reputacionais, enfim. Nessas situações é muito importante a gente prezar pela aplicação, da melhor aplicação da regra. Para garantir que essa aplicação ocorra sem um bias, sem um viés, né, sem que seja o dono da empresa dizendo, o CFO, ou a pessoa da área de tax dizendo, vale a pena a gente entrar em contato com um escritório de advocacia especializado, para que ele, como terceiro desinteressado, possa analisar esse caso, essa norma, emitir uma opinião legal que sustente a posição da empresa e que a gente possa aplicar a mais correta a forma de tributação para aquele novo produto ou novo serviço que a gente está desenvolvendo e que a gente está lançando no mercado. E isso não é tudo, né? Quando a gente fala sobre startups, a gente pensa que barreiras físicas não existem para elas. A maioria está no meio vendendo serviços digitais, produtos digitais, e a barreira física entre os países, a rápida globalização dessas empresas, acaba gerando mais um desafio. Como definir e como aplicar essas premissas da tributação fora do país? Como a Alissa falou aqui no início da fala dela, existe uma delimitação clara, uma limitação para o conceito de startups. Mas e os outros conceitos? Quando a gente vai lidar com outros tipos de empresa, outros tipos de normas, será que existe uma delimitação? No Brasil, a gente não tem, por exemplo, uma regulação específica vigente que defina plataformas digitais, ou que, enfim, uma regulamentação que indique uma tributação diferenciada para essas empresas ou para esses modelos de negócio. Mas a gente sabe que há projetos de tramitação no Congresso, tem o PL 2358 de 2020, por exemplo, que busca instituir a CID digital, que fala em tributar, e aqui até abro aspas, receita bruta de serviços digitais prestados por grandes empresas de tecnologia. Mas o que significa grandes empresas? Será que a minha startup, faturando lá perto do limite dos 16 milhões, será que ela se enquadra nesse conceito de grandes empresas de tecnologia ou não? Será que ela vai ter a aplicação da CID digital se esse projeto de lei vier a ser aprovado? Nesse mesmo projeto de lei, a gente vê alguma definição que hoje, né, não está ainda vigente, de plataforma digital como aplicação, aplicativo eletrônico para transferência eletrônica de conteúdo individual, digital. É um conceito abrangente demais. E aí, logo embaixo, vem um critério material para uma regra tributária, fala que aquela CID digital que estão tentando instituir, ela vai incidir sobre a transmissão de dados de usuários localizados no Brasil. Aí isso é muito importante. Essa delimitação é muito importante. Mas e todo o resto? Tudo que falta para que eu possa enquadrar ou não a minha empresa nessa regra? Isso vai ser muito importante para a plataforma digital de um dispositivo localizado no Brasil, mas também é um detalhe importante para empresas que prestam ou oferecem operações transfronteiriças, cross-border. As empresas que estão presentes em diferentes países, seja um estabelecimento permanente ou não, elas são obrigadas a lidar
com a tributação também dos países onde os serviços são disponibilizados. Então, por mais que você não esteja ativamente buscando clientes num país diverso, se você vende produtos digitais ou serviços digitais, é possível que um cliente em um outro país do mundo consiga acessar o teu produto ou serviço digital e utilizar. E qual que é o impacto tributário disso? Muitas vezes a gente não olha, né? Mas também faz parte de criar esse estado de conformidade para estar em acordo com a política tributária da empresa. Olhar para essas questões. A tributação de serviços, por exemplo, ela pode variar drasticamente de um país para outro. No exterior, por exemplo, tem inúmeros países que já possuem no seu ordenamento jurídico Digital Service Tax, DST, né? E ao menos a definição de plataforma digital para fins tributários, principalmente pensando nessas plataformas que prestam serviços digitais ou vendem produtos digitais de forma transfronteiriça. Por exemplo, na Argentina, empresas que prestem serviços digitais transfronteiriços têm uma tributação diferenciada, a depender da sua inclusão ou não em uma lista emitida pela autoridade local. Quem trabalha com a Argentina conhece, não com tanto carinho, o listado da AFIP. Já no Chile, empresas do exterior que prestem serviços para usuários localizados no território chileno são também obrigadas a fazerem registro como prestadores de serviços perante a CI, que é a autoridade local, para recolher o IVA. No México, da mesma forma, prestadores de serviços não residentes são obrigados a fazer o registro com a SAT, que é a autoridade local. Então, entender essas obrigações, as obrigações de emissão de nota fiscal eletrônica, obrigações acessórias, como a gente tem aqui no Brasil, a DINF, se aquele país também tem uma obrigação acessória parecida, são essenciais. E tudo isso está dentro da obrigação da área do profissional de TED. Tudo isso fora o fato de que essas empresas localizadas em países diferentes, elas frequentemente encontram algum desafio extra que já vai para regras fiscais, contábeis, que é, por exemplo, como estar sujeitas a regras contábeis diferentes do método IFRS. A questão de anos fiscais distintos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa o ano calendário. Na Europa, eles usam de abril a março. Então, isso acaba por gerar algum tipo de discrepância em números de grupo, principalmente se a controladora ela não tem os mesmos parâmetros contábeis que a controlada. Além do dia a dia, né, dessas obrigações existentes, também vai fazer parte do trabalho de elaboração de uma boa e sustentável política tributária antever mudanças, antever problemas. Eu costumo dizer aos colegas de fora que aqui no Brasil é meio que consultar a bola de cristal, analisar o cenário político, econômico, tudo que está relacionado às mudanças e às propostas, para entender se elas se sustentam, se vão passar, o que é que a gente espera se elas passarem. Se a gente pensa, por exemplo, na mudança das regras de preço de transferência no Brasil, que veio por meio da medida provisória 1152, já no apagar das luzes do último governo, muito se pergunta quem precisa usar regras de preço de transferência, trabalha com o mercado internacional, está aí na dúvida, como que a gente faz? Será que vai passar? Será que não passa? Quando que a gente implementa? Quando que a gente começa a registrar? E aí a dúvida fica: a gente provisiona agora ou não? A gente espera a conversão da MP em lei ou não? E para aquelas empresas, por exemplo, estrangeiras, sujeitas ao IFRS, que têm um ano fiscal acabando em março agora, né? E que são controladoras de empresas aqui no Brasil, como é que faz esse registro lá fora? A reforma tributária também, qual o impacto para a empresa se essa reforma tributária passa? Então, tudo isso a gente tem que antever para garantir que quando a mudança chegar, a gente vai estar preparado. E aquela política que a gente falou de conformidade, ela vai se manter. E bem em linha com o que Rodolfo falou aqui também, todos esses questionamentos, essas incertezas, né, de enquadramento conceitual, legal e até, de certo ponto, alguma falta de segurança jurídica no Brasil dificultam ainda mais o desenvolvimento do que a gente chama dentro de empresa do BAU, o business as usual, o trabalho do dia a dia do profissional da área de tax. Fazem aqui do Brasil um dos países talvez
um cenário mais complicado, mais difícil para desenvolver negócio, até por uma visão de empresas de fora, de que aqui é difícil, né? No fim do dia, e talvez seja uma boa forma de arrematar, assim, fechar o momento das nossas falas e poder deixar aqui minha contribuição, para a gente formar uma política tributária sustentável para a nossa empresa. É essencial conhecer a fundo o nosso produto, o nosso serviço, conhecer para os escritórios que prestam serviços para empresas, conhecer exatamente os detalhes, porque o profissional de tax ele tem que ser extremamente voltado a prestar atenção em detalhes, e entender em quais conceitos legais essa empresa se encaixa, o que no mundo tributário se aplica a essa empresa. Vai ser essencial analisar tudo isso para que aquele textinho do ChatGPT possa se aplicar aí para sua empresa também. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Anita, muito obrigado pelas excelentes palavras, belíssimas ponderações também, né? Fiquei pensando aqui bastante também no que você falou, principalmente nas questões transfronteiriças. E sempre voltava muito àquela questão da regulamentação de criptomoedas, que é uma discussão em si antiga, mas também nova, porque a gente está falando, por exemplo, da regulamentação estatal, se é moeda, se é ativo, se é bem, mercadoria, serviço, e até hoje acho que a gente deve ter o quê? Vou falar, 200 países, 200 legislações diferentes, e cada um querendo fazer valer o seu, principalmente na questão tributária. Então, acho que são coisas que são problemas que eu vejo que é muito difícil, por exemplo, o Brasil conseguir resolver por si só, conseguir resolver sozinho. E falta, de fato, somente em termos de tributação, essa cooperação internacional de forma mais efetiva, vamos falar assim. E acho que, como todos falaram, acho que a gente pode passar para a segunda fase do painel e abrir para um debate aberto entre os palestrantes. E, inicialmente, gostaria de perguntar se alguém aqui tem, entre os palestrantes, tem algum questionamento direcionado a algum em específico, alguma ponderação extra que gostaria de complementar da sua fala. Eu vou te dar o silêncio como não, nesse primeiro momento. E, na verdade, eu gostaria, então, de fazer uma pergunta. Eu acho que um ponto comum no discurso de todos os palestrantes aqui foi na questão do papel da reforma tributária, de como o Brasil pode se dirigir a esse novo momento econômico que a gente está vivendo. E sempre vem aquela questão também, de que a gente está falando de startups, a gente está falando de vários tipos de empresas, seja, de novo, startups voltadas para a área da educação, voltada para a área das finanças, saúde, inclusive áreas ambientais, novas startups voltadas para o comércio de crédito de carbono, que também está sendo regularizado no Brasil paralelamente. Então, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, assim, uma perspectiva mais pessoal mesmo, do que vocês acham que é necessário a gente focar. A resposta, a gente está muito longe de chegar a qualquer lugar, se tivesse algo pronto seria muito mais fácil, mas eu acho que cada um tem uma ideia de um caminho que a gente deveria seguir nesse momento, e que a gente deveria estar analisando, seja que é a simplificação da obrigação tributária, as obrigações acessórias, com feita a declaração. Eu gostaria de abrir assim para todos. Acho que a gente pode voltar para a ordem em que a gente começou, passar a primeira palavra para a Lisa. Bom, vamos lá. Eu acho que esse tema reforma tributária, ele acende aí muitos alertas, né? Para nós tributaristas, porque realmente a gente está falando de uma disrupção muito grande, não que não seja necessária. Acho que todo mundo vê com bons olhos, né, um olhar mais cuidadoso para o nosso sistema tributário, como que a gente pode melhorar e desenvolver um ambiente cada vez mais saudável de negócios aqui no Brasil. Eu acho que, como eu mencionei no começo da minha fala, eu acho que a minha preocupação é muito no sentido de da gente não esquecer os diferentes perfis e os diferentes players que a gente tem no ecossistema brasileiro. Então, acho que a gente não ter um olhar para a inovação e não ter um cuidado com essas startups pode fazer com que a gente tenha um retrocesso muito grande nesse ambiente, que é uma coisa que me preocupa. Eu acho que esse olhar pode ser mantido e com as propostas que existem. Eu só acho que quando a gente parte de um princípio de que não haverá mais nenhum tipo de diferenciação entre os diferentes segmentos, isso me assusta.
Então, especialmente quando a gente está falando de inovação em startups, você colocar uma startup em mesmo nível de competição tributária que uma grande empresa, uma indústria, eu acho que a gente tem realmente sérias questões a considerar. Então, assim, não sou contra a reforma tributária, eu sou a favor de uma simplificação, eu sou a favor de um sistema tributário justo, de um sistema tributário que gere mais confiança e negócios aqui para o Brasil. Então, eu acho que é muito bom que a gente caminha no sentido dessa discussão, mas acho que ela tem que ser muito ponderada e tem que ser muito cuidadosa. Então, eu acho que a simplificação excessiva pode nos trazer aí o enforcamento de de alguns tipos específicos na nossa sociedade, como, por exemplo, pode ser o caso das startups se a gente não tivesse cuidado. Então, acho que o meu apelo era mais nesse sentido. Obrigado, Liz. Acho que vai muito mais naquela linha, assim, de você efetivar o princípio da capacidade tributária também. Não dá para tratar todas as empresas como iguais. E eu acho que compartilho bastante do seu pensamento também. Passando a palavra agora para o Rodolfo. Eu também já fiz um comentário no começo, mas complementando o meu comentário sobre reforma, a reforma tributária é um tema complexo, nosso sistema tributário é um tema complexo, mas a impressão que se dá é que, pelo menos até agora, a gente tem discutido, né, a gente, sociedade, né, não os tributaristas especificamente, mas tem discutido o tema de uma forma um pouco superficial e baseada em verdades absolutas. E a gente sabe que verdades absolutas não existem, muito menos nessa discussão de reforma tributária. Se você busca, a partir de verdades absolutas, apresentar soluções para essas verdades absolutas que não são reais, né, na prática essas soluções não vão atender aos problemas que a gente tem. De algum modo também a gente parte de algumas premissas de problemas. Vou dar um exemplo, né? A complexidade do sistema do nosso atual IVA, né, que é o IVA estadual, que é o ICMS, e propõe a mudança do sistema e não a solução de problemas que existem no sistema atual. Não quer dizer que só existe a possibilidade de mudar o sistema para solucionar os problemas do sistema atual. É possível solucionar também os problemas do sistema atual com outras iniciativas, etc., de modo a não distorcer algumas coisas como essa que a Lisa falou. Eventualmente, se a gente muda o sistema, a gente vai ter outros problemas relacionados ao outro sistema proposto, e aí a gente vai ter que solucionar esses problemas. E aí um ponto que para mim é muito relevante, pensando nas startups, pensando em empresas menores, é que as empresas hoje que estão mais estruturadas, estão no nível de maturidade maior, elas têm condições de se adaptar ao novo sistema e de se adaptar eventualmente a um processo de transição mais longo. Já em empresas que hoje estão estabelecidas numa lógica, ou foram estabelecidas numa lógica do sistema tributário atual, né, ou anterior, caso seja mudado, eventualmente algumas delas não sobreviverão a partir nessa mudança ou nessa transição para o novo sistema. Ou, mais do que isso, vão ter muita dificuldade para se adaptar. Então, isso é preciso ser considerado também. De novo, eu acho que as iniciativas de GTs tributários são muito boas, mas, por exemplo, eu sinto falta de, nesses GTs, serem discutidas outras propostas. E eu vou mencionar que existe, por exemplo, a PEC 46, que não está sendo discutida, ou não, pelo menos não faz parte do espectro ali dos GTs de discussão de reforma tributária dentro do Congresso. Quer dizer que a PEC 46 é melhor? Não, não estou dizendo isso. Você firme sobre isso. Não quer dizer que é melhor, mas ali tem algumas ideias que são positivas e podem, deveriam influenciar o debate e gerar uma proposta ou uma reforma tributária, caso ela realmente venha, mais adequada aos propósitos originários, né? Que são ajustar algumas distorções que a gente tem, isso sim a gente tem, é preciso reconhecer, a gente tem distorções e é preciso ajustar. Só para não criticar demais,
também, se a gente tiver um sistema mais simples, mais homogêneo, no sentido de gerar menos insegurança jurídica, um sistema de precedentes que funcione, um sistema que evite o contencioso, ou permita que o contencioso ou o estoque de contencioso já existente eventualmente seja eliminado. Isso tudo colabora com uma diminuição do risco Brasil. Então, existem os dois lados e a gente sabe que a gente precisa discutir o tema. O ponto é discutir o tema sobre todos os viés e sem partir de verdades absolutas. Obrigada, Rodolfo. Eu acho que realmente todas as suas ponderações fazem muito sentido, né? Acabou que nesse novo momento da legislatura, muito se concentrou na PEC 45.110 e acabou excluindo algumas discussões do âmbito da reforma que poderiam enriquecer esse debate, né? Eu vou passar para a Marina trazer as colocações dela em relação a essa pergunta que o Rafael nos trouxe, e aí a gente continua essa conversa. Bom, pessoal, assim, a título de considerações finais aí, também respondendo um pouco da pergunta, eu compartilho muito da aflição, né, da Lisa e do Rodolfo, assim, eu fui tomando algumas notas, né, das falas, por exemplo, a Lisa, quando ela comentou aquele ponto da preocupação com a isonomia absoluta, uniformidade total de alíquotas, enfim, na fala do Rodolfo, quando ele diz sobre essas verdades absolutas, né, de que o ideal é esse modelo de IVA que está sendo posto, enfim, eu realmente compartilho de todas essas ponderações, eu compartilho com essa aflição mesmo, né, que eles demonstraram na fala, e assim, por tudo que a gente acabou conversando, né, nesse painel, a gente, né, não há dúvidas de que o sistema brasileiro, como ele está hoje, ele impõe muitos desafios às startups que passam pelo enquadramento tributário, pela burocracia excessiva, pela dificuldade em entender se um incentivo fiscal é elegível ou se não é, e até mesmo pela própria tributação das atividades envolvidas, né, que dificultam muito o desenvolvimento da atividade e causam toda essa instabilidade, toda essa insegurança, né. Bom, eu acredito que tudo isso acaba reforçando, né, a necessidade de uma maior cooperação e diálogo entre autoridades governamentais e entre empresas, entre entidades, para quanto à importância mesmo de debates como esse, né, para que a gente tente aí construir um caminho efetivamente democrático, que essa reforma seja realmente efetivamente debatida para tentar abarcar esses pontos que realmente são muitos, são sensíveis, mas que sem diálogo não vai ser realmente possível resolver. Obrigada, Marina. Realmente essa questão do debate, né, do diálogo, até concentrou muito da nossa preocupação aqui no Congresso, porque a tributação, a política tributária tem que ter um espaço para a sociedade civil e a população ter uma compreensão também da sua formulação. Vou passar para a professora Doris e eu vou fazer até uma pequena provocação, já que ela falou sobre direito comparado, né? Nessa discussão toda de reforma tributária, será que de alguma forma a gente está se aproximando desses ideais que a gente tem internacionais e como isso pode contribuir também, né, para essa questão das startups? Então, vamos lá, eu vou responder a sua pergunta, então, por último aqui. Do ponto da reforma tributária, eu concordo com tudo que foi dito anteriormente aqui pela Lisa e pelo Rodolfo. Chama a atenção para um ponto que quando quando existir efetivamente o documento, a legislação para implementar essa reforma tributária, para que todos tenham muita atenção ao regime de transição. Porque se esse regime de transição não for bem feito, a gente vai ficar pode ser o sistema, a gente pode ter a reforma mais perfeita do mundo, mas a gente vai ter dois sistemas e um excesso de judicialização, né? Então, a transição tem que ter toda a atenção dos diferentes players, né? Também. Falando em judicialização, pegando o gancho do Rodolfo, o Brasil tem uma cultura de judicializar absolutamente tudo. Aqui é fácil, aqui é barato. Então, diferentemente de outros países, a gente vai direto para o judiciário. Vamos lá, ajuização e vida que segue. Quando eu advogava, eu tive um cliente que falou, a gente tem 1000 ações
globais, 800 são no Brasil. O que que é? Vocês não sabem conversar? Mas aqui é uma cultura que, infelizmente, a gente tem e a gente vê que está mudando de uma forma muito devagar. Então, a gente vê programas da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda já para ter transação tributária, para terem acordos, a lei das licitações já promove também a possibilidade, né, de usar formas adequadas de resolução de conflitos que não envolvem o judiciário, a administração pública, de uma forma geral, por uma lei, eu acho que é 3.140 de 2015, também já tem permissão para mediação, para arbitragem, a Advocacia da União tem as câmaras de conciliação interna, então devagarzinho a gente está tentando, a gente vê o país tentando mudar essa cultura, mas é um passo de formiguinha, né? O que você perguntou, Gabriela, sobre o ideal, eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, quando a gente mora em outro país ou trabalha mais profundamente com os outros países, a gente vê que lá também tem as dificuldades. Um exemplo a gente pode observar até nas ações da OCDE, que eu sei que a Lisa e o Rodolfo trabalham muito também. Até hoje ninguém está conseguindo tributar a renda oriunda da economia digital. Então, a gente vê que são desafios modernos e eu acho que não tem ideal. Então, um país grande, com o Brasil dividido em vários estados, por exemplo, os Estados Unidos. Os estados lá têm muito poder, tem imposto de renda estadual. Então, também tem uma separação, né, muito grande de quem pode cobrar, regras muito diferentes. Outro ponto interessante, uma vez um fiscal suíço falou para mim, a Suíça é do tamanho de São Paulo, então para você achar um regime maravilhoso, um regime ideal no Brasil é muito difícil, a gente tem inúmeras características regionais, inúmeras dificuldades, inúmeras questões para serem resolvidas, né? Então acho que da minha parte é isso, eu não sei, assim, chegar no ideal, acho que a gente pode chegar no bom, pode ouvir todos os players, né, como foi dito aqui anteriormente, para tentar chegar em algo que favoreça, que atinja o que todo mundo quer, tanto a fazenda, os contribuintes e o país, que é um ambiente de negócios seguro. A palavra é segurança, então a pessoa tem que saber quando que ela vai pagar, para quem e quando. Sabendo isso, já eu acho que é uma grande dificuldade e a gente já está com grande parte, né, do caminho andado. O que a Gabriela e Rafael falaram também de ambiental e de criptomoedas, então, um minutinho aqui. Eu acho que do ponto de vista ambiental, a grande contribuição do direito tributário, citando o professor Fernando Scaff, ser a menor tributação possível, porque quando a gente fala de meio ambiente, o foco é na proteção ao meio ambiente e não na arrecadação. Eu publiquei recentemente um artigo no Jota falando justamente isso. E lembrar sempre que o meio ambiente anda lado a lado com o desenvolvimento econômico, então um tem que olhar para o outro, né? Porque no final você quer que as empresas estejam aqui de uma forma sustentável, né? Então, sem violar o meio ambiente, mas a economia do país tem que se desenvolver, né? E bem, e de uma forma segura. Então, para mim, tudo isso anda junto e, voltando do ponto de vista da interação dos negócios com o direito ambiental, também assunto muito, muito falado e muito importante para acionistas e investidores, seria isso, grandes incentivos fiscais, facilitação, simplificação, para que haja até investimento em startups focadas no meio ambiente. Sobre criptomoedas, para mim a grande questão é das autoridades reguladoras. Até muito pouco tempo, CVM dizia que ia analisar questões com criptomoedas caso a caso, né? Ia ver se o caso era da competência dela. Bacen falava que não era com ele e a Receita Federal foi a primeira a expedir uma regulamentação. Então, o importante seria essas três autoridades, né? Essas três que veem a regulação para entrar em consenso sobre eventuais definições e forma de tratar as criptomoedas no Brasil. Nesse ponto, eu sempre chamo atenção para a importância da cooperação internacional, porque é um valor que você transfere com muita facilidade. E como vários países também não têm regulação e é algo muito difícil de acompanhar, a cooperação internacional é a melhor forma, eu acho, não só de regular, como também de fiscalizar.
Obrigada, professora Doris. Eu acredito que realmente a questão da reforma tributária tem afetado em diversos aspectos, né? Consegue nos colocar para refletir diversos aspectos, né? Da tributação de startups. E vale sempre lembrar, né? Hoje a gente está vivendo uma discussão da reforma tributária sobre o consumo, mas talvez no segundo semestre a gente veja um próximo passo nessa discussão, que é a tributação sobre renda, que aí a gente vai ver, talvez, pegar em cheio uma oportunidade de discussão de modelos específicos para startups, como a gente vê no direito comparado, que fala assim, em regimes diferenciados de tributação para essas empresas. Vou passar a palavra para a Anitta para trazer as ponderações dela sobre esse tema. Bom, eu acho que, só para finalizar, que tudo que a gente falou converge para o mesmo ponto, né, na simplificação, mas talvez não seja o caso de a gente falar sobre uma simplificação pura e simplesmente. Acho que é simplificar no sentido, talvez, de dar clareza à norma. A judicialização que a professora Doris trouxe, comentou, talvez venha mesmo dessa falta de clareza. A gente tem normas que não explicam o que querem dizer, com conceitos muito abertos. A gente tem normas completamente divergentes uma da outra, tratando da mesma coisa. Um Supremo que hora decide A, hora decide B, né? E a gente acaba com essa realidade de normas que não estão de acordo com a realidade do país em si. Trazer, por exemplo, o IVA de outros países, para mim é como tentar reproduzir um modelo de negócio de um outro país, tal e qual é lá, um país mais com um mercado mais maduro. Vamos pensar, por exemplo, numa Alemanha, tá? Que tenha uma empresa que vende bens físicos e ela usa ferrovias para transportar esses bens. E aí ela vem reproduzir o modelo de negócio dela aqui no Brasil, um país muito maior, que não tem uma boa base de ferrovia, que trabalha com transporte rodoviário. E aí eles vêm, se programam para uma coisa e dão de cara com o Brasil. Então, acho que se a gente vem com essa ideia de replicar modelos de outros países, a gente perde muito. O tupiniquim que a gente tem aqui, que a gente muito fala, o carnaval tributário, tudo é muito diferente. A gente precisa adaptar o modelo tributário, a gente precisa adaptar as empresas à realidade tributária do Brasil, e a gente não pode ter um sistema meramente reproduzido de outro país que tem outra realidade, outra maturidade do mercado, outra maturidade econômica, outros tipos de contribuintes, né, mais ou menos ricos, servindo mais serviços ou mais circulação de mercadorias. A gente tem que pensar nisso. E a gente já vem com uma globalização, uma certa globalização de normas tributárias. Se a gente pensar o que a OCDE promove, né, regras de preço de transferência, a criação ou a proposta de criação de imposto de renda mínimo com o Pilar 2. E aí a gente tem que entender não só como isso se adequa ao Brasil, mas também como a norma local pode adequar-se ou pode começar a abarcar essas regras internacionais. Sem isso, sem essa conversa, a gente vai continuar para sempre nessa indecisão, nessa incerteza, sem saber o que aplica, sem saber como que a gente vai provisionar isso, como que a gente vai registrar isso nos nossos livros fiscais, e a incerteza só aumenta, só continua. Então, fazer uma reforma sem olhar para a realidade específica do Brasil, sem simplificar as normas no sentido de dar clareza a elas, criando normas também para contribuintes que possam cumprir com a obrigação. Acho que a gente falou exaustivamente sobre DINP quando foi criada a DINP, ou enfim, quando ficou mais popular, quando começou a abranger mais empresas. E era assim um sem número de empresas que estavam obrigadas a prestar DINP, mas elas não tinham todas as informações que elas precisavam prestar, de acordo com o manual. Então, como que a gente vai fazer isso se, bom, a própria regra ela cria obrigações que são quase que impossíveis de cumprir? Acho que é isso que a gente precisa olhar quando a gente fala de reforma. Anitta, muito obrigado pelas suas considerações. E aproveitando agora para seguir para o encerramento desse painel, gostaria de agradecer a todos os convidados aqui, todos os palestrantes. Gostaria de agradecer também a Gabriela, que me ajudou na moderação desse painel. E em nome do CHEPT, agradecemos a presença de todos, inclusive dos espectadores também, que estão nos assistindo pelo canal no YouTube, e avisar que o evento continua na data de amanhã. Muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau.